Na aula passada, então, a gente foi além da relação de causalidade, não é? Mostrando que ela é um passo necessário em muitos casos, mas insuficiente para afirmar a responsabilidade penal dentro do estudo da tipicidade objetiva. A gente ainda tratou da teoria da adequação social, do Hans Welzel, não é? Mostrando que ela se propôs como um filtro para analisar a tipicidade ainda no âmbito objetivo também. Falamos algumas críticas à teoria da adequação social, não é? Voltadas fundamentalmente à imprecisão da adequação social. Disse a vocês ainda que, embora haja críticas à teoria da adequação social, pode se mostrar sim um filtro de limitação da tipicidade em alguns casos. Contei para vocês que quem estudou isso a fundo foi o professor Renato Silveira, aqui da São Francisco, na sua tese de titularidade. E aí nós avançamos a partir daí, né, a partir da necessidade de encontrar critérios objetivos para trabalhar com o filtro da tipicidade e entramos na teoria da imputação objetiva, não é isso? E dentro da teoria da imputação objetiva, na aula passada, nós falamos do primeiro momento da teoria da imputação objetiva, que é o momento voltado à criação do risco de ofensa ao bem jurídico pelo agente. Então a gente dizia, retomando a imputação objetiva da aula de ontem, a gente dizia de forma muito resumida, não é, que só pode encontrar relevância jurídico-penal e, portanto, só pode ser objetivamente imputável a um agente a ofensa ao bem jurídico que tiver sido resultado da criação ou do aumento de um risco não permitido, não é? E, portanto, quando esse risco não permitido, criado ou aumentado pelo agente, se materialize no resultado ofensivo ao bem jurídico. A partir daí, então, a gente pode subdividir a teoria da imputação objetiva em dois grupos de critérios. O primeiro grupo voltado, como a gente viu ontem, à produção de um risco pelo agente, não é? De um risco não permitido pelo agente. Na aula de ontem a gente trabalhou com vários critérios, não é? Relacionados a essa criação ou esse aumento do risco não permitido, não é isso? Hoje a gente vai seguir com um segundo momento da teoria da imputação objetiva e com um segundo, então, grupo de critérios não voltados mais à produção do risco, mas na realização do risco no resultado. Como assim, professora? Sim, não basta dizer que o agente criou ou aumentou um risco não permitido. Eu tenho que verificar se esse risco se materializa no resultado ofensivo ao bem jurídico. Professora, mas sempre que o agente cria, então, um risco proibido ao bem jurídico, não está claro que esse risco se materializa no resultado, já que a gente tem ofensa do bem jurídico? Não. E aí a gente vai trabalhar com um filtro também aqui, nesse momento. O primeiro critério que a gente vai estudar, quando a gente fala da realização do risco no resultado, é o critério do nexo de aumento do risco proibido. Para trabalhar com o nexo de aumento do risco proibido no resultado, a gente vai ter que analisar a situação concreta e, a partir da análise da situação concreta, a gente vai poder concluir que não pode ser objetivamente imputado ao agente o resultado ofensivo ao bem jurídico, quando o comportamento hipotético correto do agente nem sequer seria capaz de salvar o bem jurídico. Não entendi nada, professora. Então vamos lá. Imaginem que eu seja motorista de ônibus, esses ônibus de viagem. Eu estou lá trafegando pela Rio Santos, dirigindo meu ônibus com os passageiros. Qual é a velocidade máxima permitida na Rio Santos, viajantes? 80 km por hora? Então eu estou a 95 na Rio Santos.
Acontece, né? Estou um pouco acima da velocidade, não estou prestando muita atenção no velocímetro, então um pouquinho acima da velocidade. Eis que trafegando pela Rio Santos, eu ultrapasso um ônibus urbano, que está ali no acostamento parado, descarregando seus passageiros, né, no ponto, ok? E eu estou passando por esse ônibus a 95 km por hora, eis que desavisadamente uma dessas passageiras do ônibus desce lá do ônibus pelo lado direito e passa na frente do ônibus, portanto fora do meu campo de visão, e sai correndo para atravessar a estrada. E ela surge na minha frente a 2 metros de distância. O que acontece? Eu a atropelo. A 95 km por hora, um ônibus atropelando uma vítima com distância de 2 metros, quer dizer, ela morreu. Ok? Senhores juízes, vocês me condenam ou vocês me absolvem? A gente está falando de tipicidade objetiva da conduta nesse momento. Por quê? Veja que interessante, há um raciocínio tradicional, jurídico, segundo o qual, e vocês vão ouvir muito isso, principalmente no direito privado, não há compensação de culpas em direito. E aí dizem para vocês, não adianta falar que o outro estava errado quando eu também estou errado. Isso é verdade e aplicável nesse nosso caso? Veja, eu estou correta? Não estou correta. Eu estou acima da velocidade. Sim ou não? Estando acima da velocidade, eu estou criando ou aumentando um risco não permitido de ofensa à vida? Sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente está se perguntando agora? Foi esse risco que eu criei que se materializou no resultado? E a resposta é, bom, você fez uma pergunta. Ainda que a senhora estivesse correta, a 80 por hora, isso salvaria o bem jurídico vida? A resposta é não. A essa distância que essa pedestre saiu? Não. Com 2 metros de distância, a 80 ou a 95 dá igual. Eu ia passar por cima dela e ela ia morrer com esse choque. Então, é dizer, eu não posso afirmar que esse risco que eu criei, que é um risco proibido, tenha se materializado no resultado. De onde o meu comportamento é objetivamente atípico, por conta deste critério da imputação objetiva. Perceberam o filtro que a imputação objetiva cria? Fundamental, no sentido de limitar a responsabilidade penal? Fôssemos nós finalistas, com o que a gente ia estar lidando agora? Certamente não com a teoria da imputação objetiva, porque eles não aceitam. Com o que a gente ia estar tentando lidar? Com dolo e culpa. E aí a gente ia se dar muito mal aqui, né, com dolo e culpa, porque se fala na culpa, fala, bom, mas a gente agiu com culpa, né? Porque ele estava acima da velocidade, aí a gente ia ficar brigando para tentar achar uma solução justa para esse caso. E percebam como o filtro objetivo da teoria da imputação objetiva nos resolve muito bem a questão, não é? De uma forma mais convincente e de uma forma mais justa, não é? Ao que nos parece. E esse, portanto, é o primeiro critério, que é o nexo de aumento do risco proibido. Segundo critério fundamental, e alguém me perguntou isso ontem, esse critério é um critério que nos traz questões importantes. É o critério do âmbito de alcance do tipo, que vocês leem muitas vezes nos textos de vocês como âmbito de proteção da norma. Que critério é esse? Agora a gente está falando que o resultado da conduta, do comportamento do agente, desse comportamento que criou ou aumentou um risco proibido, tem que estar dentro do âmbito de proteção da norma penal. Ou seja, a gente tem que analisar qual é o fim de proteção daquela norma e determinar se dentro desse fim de proteção há uma destinação a impedir a produção de consequências diretas ao bem jurídico ou também de consequências indiretas, secundárias, desencadeadas pela primeira. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Então, já que nós estamos atropelando pessoas hoje, imagine que eu estou quase chegando em casa, numa rua residencial, eu com meu vício de WhatsApp, enquanto dirijo, estou mandando a minha mensagem no WhatsApp e não vejo a faixa de pedestres e atropelo um jovem de 14 anos que voltava da escola.
e atravessava bonitinho na faixa. Ele morreu, né? A cena é horrível, né? Tá meu carro em cima dele. Aí eu me dei conta do que eu fiz e imaginei o barulho, não só da colisão, mas das pessoas que agora estão em volta gritando, né? Eis que na casa, em frente a essa faixa de pedestre, sai uma senhora, e agora eu descubro que ele morava naquela casa, ele estava quase chegando em casa, né? Quando eu o matei. Sai a mãe dele, que ao ver a cena tem um ataque cardíaco e morre. Entenderam o problema? Eu não estou perguntando se eu devo ser responsabilizada pela morte do adolescente. Eu estou perguntando se é imputável a mim a morte da mãe. Sim ou não? Por quê? Porque a sua conduta não interfere diretamente na mãe. Ela, por uma questão emocional, talvez teve um ataque cardíaco, mas não necessariamente você interfere. Porque a norma de não matar alguém, que está descrita lá positivamente, né, no artigo 121, como matar alguém sob ameaça de pena, é projetada a esta situação de eu matar o adolescente. O âmbito de proteção dela não se projeta de forma secundária a esses efeitos da minha ação principal do matar alguém. E este seria o alcance do tipo penal, que tem que ser verificado no caso concreto. E isso é difícil, né? Verificar o alcance do tipo penal. O alcance do tipo penal é diferente de pensar qual é o bem jurídico protegido. Que está claro, é a vida. Mas isso é bom. Quando a norma penal que protege a vida está fazendo isso, o que ela está protegendo? Está protegendo do quê? A vida. Essa é a pergunta. Quais os casos que estão incluídos aqui, neste âmbito de proteção? É essa a pergunta a se fazer. Que é uma pergunta muito aberta, é bem verdade. Não é? Trabalhar com o âmbito de proteção da norma é arriscado, eu diria, usando os termos, né, da imputação objetiva, usando o critério do risco. Uma das vertentes do chamado âmbito de alcance do tipo é a vertente relacionada ao próprio ofendido. Vou contar um caso para vocês, que é real. Foi julgado no Tribunal Alemão em 1984. Roda de usuários de heroína. Então, tinha um grupinho usando heroína, né, compartilhando a agulha, se injetando heroína. Eis que um dos membros do grupinho chega trazendo um novo membro, o Johan. Fala, olha só, esse aqui é o Johan, ele está aqui, ele veio curtir com a gente hoje. Tudo bem, Johan? Aqui a gente está usando heroína, legal para você? Ah, super legal, estou super acostumado, tá bom. Então entra aí, tá? Então passa a agulha para um, passa para o Johan, ele se injeta e morre de overdose. A pergunta é, a morte de Johan pode ser imputada aos coleguinhas da roda da heroína? Esse caso chegou, então, ao tribunal alemão, né, e que se viu diante de um dilema. Né? É dizer, bom, eu posso dizer que houve a criação ou o aumento de um risco proibido ao bem jurídico, vida? Sim. Houve o resultado morte? Sim. O risco criado se materializa no resultado? Sim. Eu posso imputar, então, esse resultado aos agentes? Saindo do exemplo alemão, né, e quem deu parecer nesse caso, que vinculou a corte alemã, foi o professor Schunemann, que eu falei que é um discípulo do professor Klaus Roxin, um dos penalistas mais brilhantes hoje, tem vários textos do professor Schunemann. Antes de dar resposta a esse caso, eu conto um caso que aconteceu comigo lá no DJ, já que a gente falou do DJ ontem. Olha só, um dos meus primeiros casos penais. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Tinha pouco estagiário que pegava caso penal, eu era uma das únicas, e aí o famoso Vitor veio, aí já sabia meu nome, Elisa, olha, tem um caso ali penal, quer pegar? Eu falei, oba, vamos. São aqueles 3 ali meninões, tá vendo ali? Assim, com a carinha de vocês, assim, meninões com entre 18 e 20 anos. Eu falei, 3? De uma vez? Falei, tá bom. Interessante, estou curiosa, vamos. Né? Sentei, falei, pois não. Ah, a gente precisa muito da sua ajuda, que
porque acho que a gente vai ser preso. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque a gente está sendo acusado de matar alguém. Eu falei, é mesmo? Me conta. É assim, a gente estuda de manhã, a gente está na escola ainda, né? Embora a gente seja maior de idade, a gente ainda estuda. Então a gente está na escola de manhã e à tarde a gente não faz nada. A gente é tudo vizinho, lá do mesmo prédio. E a gente, à tarde, costuma ficar no apartamento de um, de outro, bater papo, né? E aí o pai aqui do João, ele é policial militar, né? Nesse dia, o dia dos fatos, a gente estava no apartamento lá do João. O pai dele não estava trabalhando, mas sendo policial militar, ele tem uma arma. E aí a gente resolveu brincar com a arma, né? Eu falei, continua. Então, aí a gente viu a arma, achou super legal, e aí a gente resolveu fazer, sabe aquela brincadeira? Eu falei, não. Aquela ali, sabe, da roleta russa? Eu falei, puxa, como é isso? Aí ele falou, não, é assim, isso não é uma piada, isso eles estavam me contando. A gente, então, fez uma roda, né? Quem propôs isso foi o Zé, né? E aí, então a gente fica numa roda, né? A gente roda o tambor, põe uma bala só, roda e dispara. Aí eu falei, e o que aconteceu? Então, aí o Zé falou, eu primeiro. Aí ele girou, disparou e morreu. O que a senhora acha? Aí foi aquele momento de silêncio, né? Porque eu deveria falar, acho que vocês são imbecis, né? Todos, inclusive o morto, né? É dizer, senhores estagiários do departamento jurídico, avaliem o caso para mim, por favor. Esse é o caso. Vocês têm uma acusação formal, vocês têm 3 réus na frente de vocês, acusados de homicídio. Defendam eles para mim. Todos maiores. Não começa a ficar falando da arma do policial militar, porque vocês vão fazer com o policial militar. Foi o Zé. Porque a roleta russa é assim, né? Quer dizer, cada um... A brincadeira é isso. Vamos ver se a gente é macho mesmo. Não houve intenção. Viu como a gente tem a tentação de ser finalista? O que vocês estão examinando, senhores? O dolo ou a culpa? A gente não está falando de tipicidade subjetiva ainda. A gente nem aprendeu isso. Eu quero uma avaliação objetiva de vocês. A gente está colocando um outro filtro. Não seria melhor imputar pelo artigo 122, instigação ao auxílio ao suicídio? Olha que legal, essa pergunta é ótima, adorei. Uma pergunta dela. Isso é instigação ou auxílio ao suicídio, sim ou não? Evidente que não. O Zé é suicida? A gente está pressupondo que todos são, então, suicidas? Não, eles são imbecis, né? Eles não são suicidas, eles depois daquilo eles planejaram jogar bola. Não é isso? Como se fosse terminar bem, se pudesse terminar bem uma brincadeira idiota dessa. Não é? Isso nem sequer é uma brincadeira. Quer dizer, isso é instigação ao auxílio ao suicídio? Não é. Ninguém queria se matar. Não conscientemente. Embora soe absurdo na cabeça de vocês participar desse tipo de atividade. Não é. Pergunto, posso imputar a morte do Zé aos colegas? Por que não, amigos estagiários do DJ? Defendam para mim, vai. A norma que está sendo colocada em questão porque é proibido matar, essa norma protege a vida em relação ao quê? A norma proibido matar protege a minha vida em relação a mim mesmo ou eu poderia dispor da minha vida? Se eu pudesse dispor da minha vida, eu não poderia ser condenado. Olha que legal a colocação que ele faz. Eu entendi que a norma que proíbe o matar alguém, que é o artigo 121, protege a vida. Mas a questão é, protege a vida do quê? De ataques de terceiros? Ou também da conduta do próprio titular do bem jurídico? Essa é a pergunta que se faz. Não é isso? Porque se eu entendo que a norma que protege a vida, matar alguém, nos protege de ataques de terceiros, então não parece possível utilizar a norma para proteger o indivíduo da sua própria conduta, que não é uma conduta suicida. Ou seja, o indivíduo não estava querendo morrer, né, e não estava, portanto, consentindo diretamente com a ofensa ao bem jurídico vida. O que ele estava fazendo? Se colocando em perigo.
Isso, tecnicamente, a gente chama de autocolocação em perigo. Pois não? Eu queria saber se não tinha como individualizar que ele se colocou em risco. Porque ele sabia do risco de morrer. E ele assumiu da mesma forma. Aí não tem como você culpar os outros porque foi uma conduta individual. Ele se colocar como você disse. Esse seu raciocínio vem de onde? Quer dizer, qual é a lógica do seu raciocínio? Que fundamenta o seu raciocínio? Vocês estão partindo de uma lógica já aprendida por vocês. Da o quê? Individualização da culpa? Não exatamente. Um pouco relacionado, mas não é isso. Vocês estão partindo de um dos fundamentos do próprio Estado democrático, que é a dignidade humana, lembram? Se eu tenho um poder, e todos nós temos, de autodeterminação, e ele tem que ser respeitado, né? A autodeterminação leva a uma autorresponsabilidade. Sim ou não? Ora, então é dizer, se eu posso me autodeterminar como bem eu entender, eu estou assumindo para mim as consequências dessa autodeterminação. Quando eu me coloco em perigo. E aí, quando eu me coloco em perigo, conhecendo esse perigo, sabendo da situação, por que eu vou lançar mão do direito penal para me proteger de mim mesma, no final das contas? É claro que os outros também estavam aumentando o risco, todo mundo estava lá fazendo isso, tanto na rodinha da roleta russa, quanto na rodinha da heroína. Mas é dizer, quem se colocou na situação de perigo? O próprio ofendido. A gente nem chama ele de vítima, tecnicamente, porque para ter uma vítima a gente tem que ter um delito. E, tecnicamente, não se tem um delito. Porque a gente exclui a tipicidade objetiva aqui. Porque a gente vai dizer, esse resultado está fora do âmbito de alcance do tipo penal. O tipo penal de matar alguém não se projeta contra o próprio titular do bem jurídico. Ele se projeta contra ataques de terceiros. Uhum. Mas se a gente fazer um exercício de compreensão sistêmica do direito penal, que é um sistema interligado, o legislador penal se preocupou em tutelar a vida, em proteger a vida do próprio titular da vida. Por quê? Ele se preocupou em outras normas, como proibindo o suicídio, o auxílio ao suicídio. Então, é depreensível também do não matar alguém que o legislador também quisesse proteger a vida do próprio titular. Olha o raciocínio dele, que interessante. Quer dizer, e tem a ver com o que ela disse no começo. É dizer, mas a gente tem normas penais voltadas, né, à proteção da vida da vítima contra ela mesma. Se proíbe penalmente o suicídio no Brasil? A resposta é óbvia, né? Não vai se criminalizar o suicídio porque o suicida morreu. Mas a gente poderia criminalizar o suicida incompetente, né? Aquele que tentou e não conseguiu. Suicídio tentado. Se pune? Não. E o próprio legislador penal, na exposição de motivos, fala por que não. Isso é baseado não só no Kant, mas no Beccaria, que dizem a mesma coisa. Dizer, não faz sentido punir o suicida porque ele já está se punindo. Então, uma punição penal para ele não teria menor efeito no sentido preventivo. E assim fala o nosso legislador. O que não me convence, porque é uma justificativa humanitária. E essa justificativa, que é só humanitária, leva então à possibilidade, pelo nosso legislador, de proibição penal do auxílio ao suicídio, ou a indução ao suicídio. Então, se eu não puno o suicida, eu puno aquele que ajuda alguém a se matar. Então, de uma forma indireta, eu estou proibindo penalmente o suicídio. Não é isso? Eu estou afirmando um desvalor social deste comportamento, por meio da punição transversa, né? Da punição de terceiros, não do suicídio em si, que eu, legisladora brasileira, entendo que não faz sentido. Fala, Gustavo. Mas
Motivação. Olha lá, olha o finalismo de novo. Você está perguntando da intenção de novo? Não, por exemplo, naquele jogo da avaliação, as pessoas se auto-definiam, mas elas podiam ser induzidas a isso. A gente tem uma diferença brutal aqui do jogo da roleta russa que eu contei para vocês, ou da roda de heroína, e desse, não sei se a gente chama isso de jogo, né? Dessa situação da baleia azul. E tem a ver um pouco com a pergunta que ela fez, mas isso não é indução ao suicídio? Nesse caso que você está tratando, sim. E vamos falar um pouquinho mais do suicídio, que é um assunto interessante, do seu ponto de vista penal, para a gente voltar a essa diferenciação. Então, eu dizia a vocês, o legislador penal brasileiro pune o auxílio e a instigação ao suicídio. Na Alemanha, por exemplo, não há essa figura como há no Brasil, há uma figura um pouco diferente, né, que é o homicídio a pedido. Esse é o nome, traduzido para o português. O que se entende aqui? Se entende que o suicida não sabe o que faz e não tem condição de saber o que quer, porque não parece lógico ou racional querer pôr fim à própria vida. E, portanto, se a pessoa está nesse momento de não conseguir entender o que quer, né, porque não é racional propor a própria destruição, então eu tenho que punir um terceiro que induz a pessoa a fazer isso. Porque a pessoa nesse momento é uma pessoa vulnerável. Sim ou não? Aqui começam os questionamentos. Quer dizer, será que é sempre assim? Porque quando eu estabeleço a punição da indução do auxílio ao suicídio, eu estou falando que o suicida é um vulnerável, né, que não é possível ele querer se matar e que, portanto, é desvalorado socialmente o comportamento daquele que contribui para esse resultado morte. Ora, quando eu ajo assim, né, do seu ponto de vista legislativo, a mensagem que eu estou passando é que a vida como bem jurídico constitui mais do que um direito subjetivo. Na verdade, é um dever. Vocês não têm direito à vida, vocês têm dever de viver. Não é isso? Porque vocês não podem se matar. Entenderam a mensagem? Ai, professora, eu não entendi isso. Eu achei que eu tinha direito de viver, não dever de viver. Esse raciocínio vem de uma imagem sacral da vida, né? Ou de um pressuposto do caráter sacral da vida. A vida é um dom que nos foi dado, por quem quer que seja, aí vocês acreditem naquilo que vocês querem acreditar, né? E por isso a gente não pode tirar, porque é um dom que nos é concedido, a gente só pode usufruir. Não é à toa que boa parte das religiões desaprovam veementemente o suicídio, não é isso? É dizer, bom, se a gente pensar dessa forma, e se a gente pensar, então, que o suicida não é racional, que ele é sempre um vulnerável, faria algum sentido a intervenção penal. Mas a pergunta é, será que isso é assim? Não tenho dúvida, no caso da baleia azul, né, que o jogo, né, aquela gincana, usar o mesmo adjetivo de sempre, imbecil, só cola, digamos assim, para quem já está num quadro de depressão, porque outras pessoas olham aquilo e falam, quem imbecil que está escrevendo isso? Né? Que babaca, vou jogar no lixo isso, essa mensagem, não quero mais. Né? Mas funciona nos casos de depressão, onde eu já tenho um indivíduo que está vulnerável e está sugestionado a isso, aqui eu estou diante de uma vulnerabilidade que eu tenho que proteger, que eu tenho que tutelar penalmente. Mas há casos em que isso não está claro. Assistiram a um filme que chama Mar Adentro? Com aquele autor espanhol que agora está no Piratas do Caribe, Javier Bardem. Esse filme não é um filme, é uma história real, né, que foi documentada depois por meio desse filme. Aconteceu na Espanha. O caso é o seguinte, década de 80, um jovem atlético mergulhador espanhol um dia mergulha de cabeça na pedra, né? Tem uma fratura no pescoço e se torna tetraplégico. Ele tem 20 anos de idade, está no auge da sua juventude, do seu potencial e se vê numa cama só podendo mexer o pescoço. No começo ele tenta se tratar e quando toma consciência de que nunca mais vai conseguir se movimentar, ele chama a família e fala, então,
eu queria que vocês me ajudassem porque eu quero morrer, só que eu não consigo nem me matar. Então eu preciso da ajuda de vocês. E a família fala, não, você está triste, você está deprimido, você não sabe o que quer. Aí chama psicólogos, psiquiatras, que concluem que ele sabe o que ele quer. Ele fala, eu não estou deprimido, eu só não estou afim, entenderam? Eu não quero. Isso para mim não é qualidade de vida. A qualidade de vida que eu tinha, assim eu não estou afim, só isso. Não estou deprimidíssimo, não é nada, é só que deu para mim. É uma decisão racional. Assim, eu não estou nem falando de uma doença terminal. Né? Ele não iria morrer rapidamente em decorrência daquilo. Ele ia ficar condenado a viver muito tempo daquele jeito. E ele falou, não quero. E a família falou, só que a gente não vai ajudar. Ele falou, bom, se vocês não vão ajudar, né, e eu preciso de ajuda, eu vou recorrer ao judiciário. Então ele demandou o Estado, pleiteando o seu direito à vida ao contrário senso, um direito seu de morrer. E o Estado espanhol disse, não te damos o direito de morrer. É claro que essa luta demorou anos, né? Ele chegou até a Suprema Corte Espanhola com essa briga, e depois do último não, claro que ele não ficou satisfeito nem convencido, e ele acabou contando com o auxílio de amigos que conseguiram, então, ajudá-lo a morrer, e ele morreu. Essa é a história do filme, acabei com o filme, né? Quem assistiu, enfim, já não tem mais graça. Mas essa é uma história real, que mostra um quadro que não aparenta vulnerabilidade, não é? Ou depressão. Ao contrário, foram feitos 1 milhão de exames nele, porque o Estado dizia, não, ele não sabe o que ele quer, está deprimido, dá uns remédios para ele que daqui a pouco ele muda de ideia. E se comprovou que não. Era uma atitude absolutamente racional. Ele só não estava mais afim. E ele se sentia no direito de não estar mais afim. E ele dizia, mas eu tenho direito à vida, eu não dever de seguir vivendo. Por que as pessoas têm que me impor isso? Eu tenho que atingir a felicidade de terceiros, no caso da minha família, e eu não conto? Isso até parece meio contraditório, né? Você falar que uma pessoa ela pode se autodeterminar, mas não pode nem decidir se ela quer viver ou morrer. Ou seja, não é sua vontade, não, você não quer isso, sabe? Você está tirando a... Então você não pode se autodeterminar, não é? Exato, é contraditório. E aí muitos dizem, o limite da autodeterminação é o tabu da vida. E esse é um tabu social, né? A sociedade não entende alguém que tira a própria vida, né? Não sabe lidar com esse vazio. Então isso justificaria o que a gente chama de um paternalismo penal, né? Essa intervenção dura, repressiva, né? Que não é nem só uma intervenção, veja, eu estou usando o direito penal, inclusive, né? Para dizer ao indivíduo, até aqui você pode, a partir daqui você não pode. Então, vejam que interessante, eu estaria diante de um bem jurídico individual, que é a vida, indisponível. Interessante, né? Na medida que o bem jurídico é individual, não é sempre disponível. Porque se é um interesse para o titular e ele não tem mais interesse, então não tem mais bem jurídico. Não, mas é que a vida não, a vida é indisponível. Essa foi a primeira discussão que eu tive como São Franciscana na graduação com o meu professor de Direito Privado no primeiro ano. Ele falava lá sobre os direitos da personalidade. E aí, quando ele falou da vida, ele falou, anotem aí, a vida é indisponível. E eu fiquei assim, igual vocês, eu falei, por quê? Ele falou, escreve, indisponível. Não entendi por que é. Uma vez eu estava na estrada, Ah? e se jogou de uma ponte e quase causou um acidente lá. Digamos que tentando se matar, ele tivesse causado um acidente e esse acidente tivesse resultado na morte. Ele poderia ser responsabilizado por isso? Tentando se matar, Sem conseguir, claro. Quer dizer, ele pode ser responsabilizado por outras mortes? Tecnicamente, sim, do seu ponto de vista objetivo. Né? Quer dizer, a gente poderia estar diante, tecnicamente, de um homicídio culposo? Sim. Aí, quer dizer, é pensar qual o sentido de aplicar a pena a uma pessoa nessas condições. Aí é uma outra questão, mas tecnicamente, sim. Professora, me parece nesse caso, vedação ao suicídio, não só o ser um direito da personalidade, também você poder matar alguém e falar que depois ela quis. Ela não vai estar aqui para dizer o contrário. Não, ela quis, ela estava deprimida, ela estava... Essa é uma questão interessante. Quer dizer, como eu estou envolvendo um bem jurídico muito importante, né, eu diria o mais importante deles,
que é a vida, eu tenho que me precaver, né, de questões cinzentas. Né? É dizer, como é que eu provo depois? Né? Que a pessoa queria se matar. E mais do que isso, que ela não estava em situação de vulnerabilidade. Né? É dizer, porque é difícil depois falar, mas estava deprimido ou não estava deprimido? Não, ele quis mesmo, ele é uma pessoa que sabia e tal. Porque quando a pessoa é vulnerável, né, nos termos que o Gustavo mencionou pra gente, lá no exemplo da baleia azul, efetivamente eu estou falando de alguém que não sabe o que quer. Quando a pessoa está num nível profundo de depressão, ela quer se matar depois de 10 dias de remédio, ela não quer mais, ela está super bem. É porque eu estou pensando no Sim. caso do Maranhão, logo depois da morte dele, vai ser a demanda judicial da família contra os amigos. Por quê? Os amigos vão falar que ele queria. Não da família, do Estado, né? Contra os amigos. A família vai falar, não é isso. E aí, como é que fica? E é interessante nesse caso, porque ele teve essa preocupação o tempo inteiro. Então ele se documentou o tempo inteiro e ele morreu fazendo um vídeo da própria morte, em que ele está comentando o que está acontecendo. E ele fala, eu estou aqui, eu estou absolutamente lúcido, eu sei o que eu quero, vou explicar por que eu estou fazendo isso, e eu estou dizendo que os meus amigos que estão fazendo isso são pessoas extraordinárias e que não podem, de jeito nenhum, ser punidas pelo que estão fazendo. O único intuito delas é me ajudar. E são as únicas pessoas que realmente quiseram me ajudar na vida. Porque os outros não estão querendo, os outros estão sendo egoístas e estão pensando no próprio interesse. E ele documentou tudo isso. Então, para fins probatórios, ficou muito fácil, e os amigos não foram punidos nesse caso dele. Mas eu entendo o seu questionamento, quer dizer, para fins probatórios, muitas vezes é difícil, né, pensar no que aconteceu quando eu não tenho tudo isso. Eu tenho que reconstruir uma realidade que eu estou insegura para reconstruir. Agora, isso justifica o paternalismo penal? Professora, como se justificaria, por exemplo, no caso que o Estado tem pena capital? É o Estado tirando a vida de uma pessoa e aí permite o suicídio? E isso é muito engraçado, não é? Porque o suicídio não é uma jabuticaba brasileira, não é? A proibição penal do suicídio. Quer dizer, em boa parte dos ordenamentos jurídicos também há essa proibição. Inclusive de ordenamentos jurídicos que prevêem a pena de morte, né? Que é a morte institucionalizada, que é o Estado tenta. Então você não pode tirar sua vida, mas o Estado pode. Não é? E essa ideia do Estado pode tem a ver com dois tipos de juízes. A gente vai estudar isso no segundo semestre, quando trabalhar com a finalidade da pena. Mas tem a ver, de um lado, e são relacionados, de um lado com a ideia da neutralização do indivíduo incorrigível. Esse aqui não dá mais para viver em sociedade. Então eu tenho que neutralizar. Como é que eu neutralizo? Ou eu prendo para sempre, e a prisão perpétua é uma morte civil, né? Só não acaba biologicamente com a pessoa, mas você tira do jogo social para sempre. Ou você acaba biologicamente com a pessoa. E essa neutralização está associada a um direito penal de guerra, que já era previsto pelo Beccaria lá em 1764. Quando o Beccaria justifica a pena de morte pelo Estado, ele fala, em algumas situações, o indivíduo se porta como inimigo do próprio Estado e da sociedade. E aí o Estado tem que dar uma resposta. É uma resposta de combate, e seria isso. Quer dizer, mas isso não parece racional, né? Aliás, isso não é nada racional. O Estado pode tirar a sua vida, mas você que é o próprio titular não pode. Né? A isso nós chamamos de paternalismo penal. O que é paternalismo penal? É uma intervenção penal que diz respeito ao bem jurídico relacionada ao próprio indivíduo, titular dele, e uma intervenção que se caracteriza pela impossibilidade de repelir a medida. Ela tem um caráter de coerção. O indivíduo não tem nada para fazer contra um paternalismo penal. O paternalismo penal pode ser direto ou indireto. O paternalismo penal direto se materializa na criminalização das condutas do próprio titular do bem jurídico, que se autolesiona. E o indireto consiste no emprego do direito penal não para proibir o comportamento do próprio titular do bem jurídico, mas de terceiros que auxiliam esse titular a se autolesionar. Então, o suicídio no Brasil é proibido por meio de paternalismo indireto. A gente não pune o suicídio em si, mas o
auxílio ou a instigação ao suicídio. Raramente o direito penal, em geral, se utiliza do paternalismo direto. É sempre do indireto. Você está falando tão baixinho? Eu ainda não entendi a diferença entre o paternalismo direto e indireto. O indireto seria eu punir o suicídio tentado. É crime tentar se matar. Quer dizer, não é crime se matar porque já morreu, né? Mas tentar se matar e não conseguir é crime. Isso é paternalismo direto, ou seja, eu estou voltando a minha intervenção penal contra você que é titular do bem jurídico. O indireto seria punir terceiros que estão te ajudando a se autolesionar, que é o auxílio e instigação ao suicídio. Me dê um exemplo de paternalismo direto no direito brasileiro, a gente já mencionou isso. Vai, vocês sabem. Artigo 28 da Lei de Drogas. Porte de droga para consumo próprio. Não é isso? É um paternalismo direto. Eu te puno porque você está querendo usar droga. E aquela ideia de não poder se ferir? Aquela ideia de não poder ferir? Então, a gente não tem no Brasil a proibição penal da autolesão. Então não tem lá, ofender a própria integridade física, isso a gente não tem. Mas a gente tem no artigo 28 da Lei de Drogas o porte de droga para consumo próprio. Aí se diz, não, eu estou protegendo você de você mesmo. Tem uma que fala que você só pode fazer de tecidos. Aí a gente está falando da questão de doação, de transplantes, de lei de transplantes, né? Quer dizer, e tem a questão da comercialização de órgãos também, né? Que são partes do corpo, né? E há toda uma questão aí que envolve um critério que você está trabalhando intuitivamente, que é o critério do caráter definitivo ou não da lesão, né? Quer dizer, e essa é uma das linhas de argumento para a tutela penal do suicídio. Quer dizer, o problema do suicídio é que não volta, né? Quer dizer, quando eu pratico qualquer outra autolesão com a ajuda de alguém, quer dizer, muitas delas têm um retorno ao estado anterior. Né? A gente está falando dos tecidos. No caso do suicídio não tem, né? Não dá para a vida voltar. Então isso justificaria a intervenção penal paternalista, para quem entende que sim. Esse tema é tão, mas tão difícil, que em 2009, 2010, se fez um seminário na Alemanha com todos os grandes catedráticos de direito penal do mundo. Isso resultou num livrinho que não foi traduzido em português, lamentavelmente, é um livrinho em alemão que se chama Paternalismo Penal e Suicídio. E todos os grandes penalistas discutindo essa questão. E ninguém chegou a consenso nenhum. O próprio Klaus Roxin, né, que vocês veem como um autor muito liberal, é um dos autores que defende a proibição penal do suicídio. Né? E ele não consegue encontrar argumentos muito racionais. Ele fala simplesmente que a questão da vida é um tabu social. E aí não dá para a gente lidar de outra forma com esse tabu, porque a sociedade é incapaz de compreender, né? Uma atitude de autodestruição. E isso por si justificaria a intervenção penal. Né? Então é interessante ver a intervenção desses autores nesse seminário, desses penalistas no seminário, porque ninguém chega a nenhum consenso. E autores que são muito liberais, têm um pensamento muito quase que abolicionista, nessa matéria deixam de ser. Né? E é muito interessante pensar nisso. Pois não. Aquele caso que você falou da música, o direito penal vai julgar só o ato, ou ele também vai entender que o indivíduo ele enxerga a vida de uma forma banal e um possível risco para o bem jurídico de terceiro. Aí ele poderia propor um tratamento psicológico, alguma coisa ou não. Veja, né? Aí eu tenho que analisar as circunstâncias do fato. Então, se na roleta russa, né, o João, que é o dono da casa, né, chamou para brincar o Zezinho, que é o irmãozinho dele de 7 anos, falou assim, oi Zé, quer brincar? A gente está aqui brincando de roleta russa. Ele fala, como é que é? Eu falo, pô, te explico, senta aí, vamos lá. Né? E o menino de 7 anos se mata com um tiro na cabeça. Quer dizer, eu posso dizer que ele se auto-colocou em perigo? Não posso, porque ele não tinha condições de avaliar a situação. Então, é claro que quando a gente fala de autocolocação em perigo, eu não estou falando de consentimento. Uma coisa é você consentir com a ofensa. Né? Um suicida consente com a ofensa a sua vida. Né? Se eu falar para mim, olha, eu me odeio, eu quero que você me dê um tiro. Eu não estou me autocolocando em perigo, eu estou consentindo com a lesão da minha vida. É diferente. Né? No caso da roleta russa, ninguém está querendo morrer e consentindo com a própria morte. Esse consentimento seria só indireto e eventual. Eu estou me colocando numa situação de perigo.
assim como a roda lá da heroína, não é isso? Para avaliar essa autocolocação em perigo, e mesmo o consentimento, eu tenho que avaliar se havia possibilidade de se autodeterminar dessa forma. Né? E muitas vezes a gente vê que não há essa possibilidade, né? Tanto em relação ao consentimento como da autocolocação. Quando não há? Quando a gente é vulnerável, por exemplo. Ele tem uma doença mental, uma perturbação mental, o caso do indivíduo extremamente deprimido. Quer dizer, então imagine alguém em estado de depressão profunda. Eu falo, vem cá, vamos brincar de roleta russa? Ele fala, nossa, demorou. Né? Agora, posso fazer várias vezes ser eu assim? Né? Até esvaziar esse tambor, até chegar na bala do tambor. Quer dizer, essa pessoa não está tendo capacidade de se autocolocar em perigo nenhum, né? Porque ela está vulnerável naquele momento. Outra hipótese, né, que a gente falou do caso do irmãozinho, não do irmãozinho mais novo, desculpa, outra hipótese é quando eu induzo a pessoa a erro ou ela não tem toda a informação, ela não recebe informação suficiente. Aí ela não pode se colocar em perigo em relação a uma situação que ela não tem consciência. Tudo isso tem que ser visto. Agora, quando a gente fala nesse critério, daqui a pouco a gente volta ao paternalismo e ao suicídio. Agora a gente está falando da autocolocação um pouquinho, em perigo. Quando a gente fala nesse critério de autocolocação, então percebam que a gente está voltando a nossa atenção à vítima. Muitos autores chamam isso tradicionalmente de vítima-dogmática. É analisar o papel da vítima dentro da prática em tese dos delitos. E é interessante isso, não é? Porque é uma consideração que deixa de ver a vítima como um receptáculo do delito, alguém que simplesmente recebe o delito, e começa a ver a vítima como alguém que participa daquela relação social. Atenção, senhores, ver a vítima assim não é julgar moralmente a vítima. Há muita diferença, porque quando eu julgo moralmente a vítima, eu não estou valorando nada, eu estou fazendo um juízo moral, que não pode em matéria penal. Ah, mas a vítima do estupro estava de minissaia às 2 horas da manhã, andando pela periferia. Então, ela se colocou na situação de perigo de estupro. O que eu estou fazendo? Eu estou julgando moralmente a vítima. Eu não estou valorando nada. Ah, mas a esposa do agente quis continuar em casa apanhando dele, sabendo que ele é violento. Então, ela se colocou nessa situação? Não. Um caso horroroso, esse eu nunca vou dar, eu tenho a decisão, mas eu não tenho estômago para mostrar ela para vocês, porque isso é um não direito. Tribunal de Justiça de Goiás, isso não é piada, é um caso. Tribunal de Justiça de Goiás teve que lidar com o seguinte caso. João, por volta de seus 20 e poucos, 30 anos, foi convidado pelos seus amigos para uma festa de conteúdo sexual. Meus amigos falam, quer participar? Eu falo, como é que vai ser isso? Ah, como é que vai ser isso? É todo mundo com todo mundo. Ele fala, deve ser bom, divertido, quero. Então, ele foi participar da festa e no meio da festa, o todo mundo com todo mundo se tornou todo mundo com o João. E ele foi estuprado pelos próprios amigos. Não tendo gostado desta atividade sexual específica da festa, ele foi procurar a autoridade policial, que, enfim, não queria registrar a ocorrência, ele insistiu, a autoridade registrou a ocorrência e o processo seguiu, o processo penal, né, crime de estupro, seguiu até o Tribunal de Justiça, que absolveu todos os envolvidos. E a decisão, por isso que eu não vou transmitir a vocês, porque é lamentável, diz textualmente: quem aceita participar de uma orgia, aceita ser estuprado. É isso? Isso é autocolocação em perigo? Como critério de exclusão da tipicidade? Porque é isso que o tribunal quis dizer, não usando esses argumentos técnicos, porque provavelmente nem sequer conhece. Né? Mas dizer, é isso? O que o tribunal fez? Julgou moralmente o indivíduo. Porque você é um depravado sexual, fica fazendo essas festinhas, então se vira depois. Não venha me dizer que não gostou do que aconteceu, porque você quis, né? Quis uma ova, não foi isso que ele quis. Ele consentiu com o quê? Não com qualquer prática sexual. Porque naquele momento houve um dissenso. E o dissenso deveria ter sido respeitado. Né? O não consentimento. Ele não se autocolocou em situação nenhuma de perigo.
Isso não é valorar, isso é julgar moralmente. Né? Há que se tomar muito cuidado, então, com essa autocolocação em perigo para não haver o julgamento moral. Então, o que eu vou ter que analisar? Se aquele que se autocolocou em perigo tinha condição de fazer isso ou não. Se é um indivíduo vulnerável, se é um indivíduo que tem toda a informação que ele precisa ter para se colocar nessa situação. Querem ver uma outra questão muito interessante envolvendo a autocolocação em perigo? Transmissão de AIDS. Vocês têm medo de contrair AIDS? Hoje, confesso que um pouco menos, professora. A década de 80 e 90 era pavor social a AIDS, não é? Porque matava fácil, rápido. Hoje, com todo o avanço da medicina, se transformou quase que numa doença crônica, né? Com um tratamento que permite uma sobrevida muito grande. Vocês se preocupam com isso? Mais ou menos, professor. Então, pois é. Aí o João foi à festa, e na festa, na balada, assim, da faculdade, e aí lá conheceu uma mocinha que ele nunca tinha visto na vida, mas isso não importa, ele resolveu praticar sexo com a mocinha. Semanas depois, ele descobriu ter contraído AIDS. E por uma circunstância fática específica, quer dizer, ele tem certeza de que quem o contaminou foi a mocinha. Porque ele não teve mais nenhuma relação sexual com ninguém, nenhum mais contato com o sangue de ninguém, então, enfim, ele tem certeza que foi a mocinha. E aí ele vai procurar a mocinha, descobre como é que ela chama, onde ela mora e fala, que bonito, não? Porque você me condenou à morte agora, né? Você me transmitiu uma doença gravíssima. Você acha certo o que você fez? E ela fala, eu não estou entendendo. Você me transmitiu AIDS. Ela fala, como eu transmiti? Porque você tem AIDS. Ela fala, tenho? Nossa. E ela vai fazer o exame e se descobre portadora de AIDS. Pergunta, senhores. Existe no Código Penal um crime, que é um crime de perigo, que é o de transmitir moléstia grave ou praticar ato capaz de transmitir moléstia grave, de que se sabe estar contaminado ou se deveria saber estar contaminado. Pergunta, senhores juízes, condenam ou absolvem a mocinha? Tem um tipo de AIDS que não se manifesta, então eu não teria como saber, nem deveria saber. Muitas pessoas não têm como saber porque também não querem saber. Ele pergunta para a mocinha, mas você não sabia? Eu não quis nem ir atrás, porque eu nunca me preocupei em me proteger e eu sou uma pessoa que, enfim, que quis ter muitas relações sexuais, então, logicamente que dá medo, né? Porque chega uma hora quando você começa a pensar friamente no que você fez, eu não estou julgando moralmente ninguém, estou falando dela como poderia ter falado dele ou de outra pessoa. Eu não, enfim, simplesmente não quero fazer exame de sangue. Tem muita gente que faz isso. Eu prefiro não saber. Quero acreditar que não tenho nada. Mas se tiver também, melhor não saber. Sim ou não? Condenam ou absolvem a mocinha? Interessante, né? Vamos pensar na conduta de João. O que ele fez? Ele não é um suicida nem nada disso. Ele não consentiu em contrair AIDS. Ele se autocolocou em perigo? Sim ou não? Ele se protegeu na relação sexual? Não. Ele se autocolocou em perigo? Ele não sabia. Se a gente for culpar ela por não saber, então ela seria de responsabilidade dela saber, então seria de responsabilidade dele também saber, querer saber se ela tinha quando ele... Eu acho difícil culpar. É interessante, não é? Por que se usa proteção sexual? Para manter relação sexual com quem está contaminado? Não, para evitar possível contágio quando eu não sei. Não é isso? Também para evitar contágio quando eu sei. Mas fundamentalmente para evitar um risco, quando ninguém sabe. Sim ou não? Interessante, né? E esse é um caso muito interessante, desafiador para o direito penal, a transmissão da AIDS. Não a transmissão intencional. Né? E intencional nos casos em que eu levo a minha vítima a um engano.
mas esse tipo de transmissão. Por falar em transmissão de AIDS, a gente vai tornar a questão um pouco mais dramática. Estatisticamente, quem mais contrai AIDS hoje no Brasil? Não venham me dizer que é o universo homossexual, porque não é. É o universo heterossexual e dentro do universo heterossexual, as mulheres e dentro desse quadro as mulheres casadas. Ah, que mulheres casadas safadinhas. Não, professora? Não. Elas contraem AIDS dos maridos. Que as traem. Então a mulher que contrai AIDS do marido se autocoloca em perigo ou não? Ah, mas se as mulheres sabem dessa estatística, que os maridos são dados a esse tipo de prática infiel, então elas deveriam usar camisinha, sim ou não? Óbvio que não. Eu posso dizer que a mulher casada está na mesma posição do João? Uma posição muito diferente. Ela não está se colocando em perigo, simplesmente porque ela tem um contrato na mão dela. O casamento é um contrato, cuja uma das cláusulas é de fidelidade. Então, ela alega, e com toda razão, o princípio de confiança aqui. Eu não me protejo sexualmente porque eu confio que o meu marido não me trai. E assim as coitadas são contaminadas, né, com o vírus do HIV. Então percebam como a valoração caso a caso começa a ficar bastante complexa. Porque eu vou ter que avaliar e tomando muito cuidado para essa avaliação não ser machista, não ser moralista. E esse é um problema quando a gente trabalha com âmbito de proteção da norma. O comportamento da vítima. De que vítima eu estou falando, de que tipo de relação social eu estou falando. Voltando ao paternalismo penal, Gustavo, vamos voltar ao paternalismo. E quando eu volto ao paternalismo penal, eu estou falando diretamente aqui de hipóteses em que pode haver o consentimento da vítima em relação à ofensa de um bem jurídico seu. A gente falou em hipóteses de paternalismo direto e indireto, eu dei exemplo do artigo 28 da Lei de Drogas, como paternalismo direto. A gente deu o exemplo do auxílio ao suicídio como paternalismo indireto. Outro exemplo de paternalismo indireto que a gente estudou quando estudou os princípios fundamentais. Lembram de algum tipo penal? Faça. A eutanásia é um problema. A eutanásia não é legalmente regulada pelo direito penal. Mas se ela fosse, seria o caso de paternalismo indireto? A eutanásia seria um auxílio ao suicídio numa hipótese muito específica. Eutanásia significa morte doce, boa morte. Aqui, no caso da eutanásia, o que eu tenho? Eu tenho alguém que está acometido por uma doença, em sofrimento, em estado terminal, e eu quero abreviar esse sofrimento. Então, ela é muito mais restrita do que o suicídio. A eutanásia é muito debatida hoje e com um final muito diferente do debate do que o final do suicídio. E a gente vê como o debate é moral, no final das contas. Porque na eutanásia tem a questão do sofrimento físico, né, pela doença. E aí há muito mais simpatia pela não intervenção penal aqui do que o suicídio em geral. Né? É dizer, como ela é vista hoje? De uma forma muito contraditória. De um lado, a gente tem autores que dizem que a eutanásia tem que levar à não punição de quem ajuda. Não é? E tem autor, um dos antigos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de São Paulo, publicou uma vez uma matéria dizendo que a eutanásia devia ser não só tipificada penalmente, num tipo específico, né, que, diferente, autônomo em relação ao homicídio, mas deveria ser prevista como crime hediondo. Né? E aí se diz, porque os casos de eutanásia escondem interesses de familiares que querem que aquela pessoa morra de uma vez para poder herdar, para poder, enfim. Então, a gente trabalha com controle familiar e com um egocentrismo dentro disso que não tem nada a ver com aquela ajuda humanitária.
Então perceba como... e a gente tem uma série de aspectos morais envolvidos e que tornam essa discussão muito complicada. Né? Esse é um caso de paternalismo. Né? Hoje, como é que a gente tradicionalmente trabalha com a eutanásia? Né? Com os artigos que a gente tem no Código Penal. Né? Então, é dizer, eu posso aplicar tanto o auxílio ao suicídio como o homicídio, conforme seja o caso. Então, porque nem sempre também quem recebe a eutanásia, né, a pessoa que morre, consente diretamente com a morte. Às vezes a pessoa está inconsciente já. Né, quando o profissional de saúde intervém, ou alguém da família intervém. Né, e aí dizer, aí já não é mais auxílio ao suicídio, porque a pessoa também não decidiu nada, em momento nenhum. Né. Eu estou, em tese, presumindo um consentimento de morte, um consentimento que também não sei se eu posso presumir. E aí não sei se isso é homicídio. Existe, para o crime de homicídio, um dispositivo penal que diz quando esse matar alguém for fundado por um motivo de relevante valor social ou moral, a pena é menor. Né? E os autores tradicionais dizem, esse é o caso da eutanásia. Eu puno com a pena do homicídio, mas diminuo por conta do motivo de relevante valor social ou moral. Quer dizer, a questão está resolvida? Está longe de ser resolvida, né? A eutanásia está muito mal resolvida no Brasil. Existem testamentos vitais que são previstos em outros ordenamentos jurídicos que nós não temos ainda aqui. O que são testamentos vitais? A pessoa, quando está bem em vida, vai a um cartório e explica como é que ela quer ser tratada. Então, se eu sofrer um acidente grave, se eu estiver inconsciente no hospital, se eu estiver em quadro terminal, eu quero ser tratada assim, assim, assim. Eu quero que sigam ou não, eu quero que desliguem os aparelhos. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Medicina não aprovou essas diretivas antecipatórias de fim de vida. Pois é, mas aí o Ministério Público ficou bravo com o Conselho Regional de Medicina, porque ele disse, vocês não podem fazer isso, porque isso é contra a vida. Aí eles falam, mas isso é humano. Então é uma briga enorme, né, das duas entidades. Então, por isso que eu digo, a questão está muito longe de ser resolvida, a questão da eutanásia, porque envolve a bioética, inclusive, envolve vários diálogos, né, interdisciplinares, e esse diálogo é muito ruim hoje. Né? E o direito sempre é muito conservador, né? O direito penal é sempre muito conservador, sempre quer interferir. E essa intervenção é uma intervenção paternalista. A questão é decidir se é possível que haja paternalismo penal ou não. Num Estado democrático, se a gente pode permitir o paternalismo penal ou não. Fala, Gustavo. Relevante valor social ou moral. Eu assassinar o líder do PCC, sei lá. Pois é. O dispositivo legal é aberto. Né? O que é relevante valor social ou moral? Quer dizer, bom, se eu matar o meu amigo que está sofrendo em fase terminal de doença, eu faço isso de uma forma altruística, humanitária, aí haveria. Né? Agora, né, matar o líder da facção criminosa ou não. Tem uma outra causa que pode implicar a minoração da pena, no caso de homicídio. A gente vai estudar tudo isso no segundo semestre, quando estudar a aplicação de pena, mas uma outra causa é o matar alguém movido por violenta emoção, né, seguida de injusta provocação da vítima. Então é o caso, por exemplo, de eu me deparar, estar diante do indivíduo que acabou de estuprar o meu filho pequenininho, né, e eu o mato. Nossa, por que você matou alguém? Eu matei, mas é que eu estou muito emocionada, né, e essa emoção decorreu de uma injusta provocação dessa pessoa que matou, que estuprou meu filho. Pois é. Esse é um dos motivos muito alegados em júri, de uma forma machista, né? Quando não se alega a legítima defesa da honra, né? De maridos que matam as esposas ou namorados que matam as namoradas que encontraram em adultério ou em conduta de traição. Né? Quer dizer, eu posso eventualmente avaliar a situação, né,
e dizer que a pessoa está diante de um quadro transitório de perturbação mental, até posso. Né? Mas dizer que houve uma injusta provocação da namorada, ao namorado, injusta a gente vai traduzir tecnicamente para ilícita. Né? Quer dizer, e não tem nada de ilícito nisso. Então, não posso. Tem que tomar cuidado com os raciocínios machistas, mas a gente fugiu completamente da nossa discussão. A gente estava falando de paternalismo penal. Vamos voltar a ele. Eu queria voltar ao suicídio assistido. Uma figura que ficou muito clara para mim é a do carrasco, por assim dizer. A pessoa que vai ser punida de dar fim à vida. Não quero dizer que o carrasco valorar negativamente a Sim, pessoa, mas entendi. Essa figura, como que, no caso, por exemplo, do Mar Adentro, e não havendo amigos para ajudar ele, a decisão do Estado, eu não conheço, mas me pareceu assim, eu não posso obrigar ninguém a ajudar ele, porque eu não posso obrigar ninguém a violar esse bem jurídico. Ao mesmo tempo, não sei, para isso ficar bem estabelecido, precisaria de uma espécie de entre aspas, carrasco, né? Para assim, não, você vai poder fazer isso. Pois é, e isso no caso da eutanásia, quando a gente trabalha com algumas discussões que há já e algumas regulações que já há expressas no ordenamento jurídico, se faz uma diferenciação entre eutanásia ativa e passiva, né? Eutanásia e ortotanásia, tecnicamente. Então se diz, é diferente o profissional de saúde que deixa o indivíduo morrer, ou seja, não prolonga uma vida, né? Então simplesmente eu retiro aquilo que eu estava aplicando para prolongar a vida. Eu considero que é desumano ficar prolongando a vida naquelas situações. Então eu paro. Né? Aconteceu essa discussão nos Estados Unidos com aquela moça que, querendo fazer um regime severo, acabou em coma. Lembra? A Terry Schiavo, acho que era nos Estados Unidos. Ela ficou 14 anos, 20 anos em estado praticamente vegetativo. E o marido queria que fossem desligados os aparelhos, até porque ele também estava com a vida paralisada por causa daquilo. Né? E estava muito claro medicamente que era irreversível o quadro dela. E aí houve uma batalha jurídica muito grande, porque a família dela não queria. Os pais dela falaram, não, mas ele quer matá-la. Ele quer, inclusive, casar de novo. A gente sabe que ele tem já uma namorada, enfim, olha o que ele quer. Né? Ele é um egoísta. E se ela consegue acordar? Porque há casos, né, que pessoas que estão em coma durante 20 anos e acordam. E a família acreditava nisso. E ele, de outro lado, falava, isso não é justo comigo, e nem com ela. Né? E eu sempre amei. Só que ela está num estado lamentável. E medicamente está comprovado que ela não vai voltar à vida, né? À consciência. Então, deixá-la assim é desumano. Ali houve uma decisão não no sentido de possibilitar a morte direta dela, ou seja, não se permitiu a ninguém injetar uma substância letal nela, por exemplo. O que se permitiu foi, e aí é um eufemismo, né? Retirar as condições que prolongavam a vida, mas não matar diretamente. Então o que fizeram no caso dela? Suprimiram a alimentação artificial. É a mesma coisa, né? Então, em muitos ordenamentos jurídicos se permite esse tipo de eutanásia, ou seja, eu não sigo com o tratamento paliativo, mas não se permite o matar diretamente. Eu não posso injetar uma substância que leve à morte imediata. Né? É a eutanásia do suicídio. É. No caso do suicídio, o tetraplégico não está caminhando para a morte. Não está. Não tá. E por isso o tratamento do suicídio é muito mais duro no sentido paternalista. Porque diz, eu não vou nem levar em conta o que você quer porque você tá maluco. Você não pode querer isso. Você não está nem doente, né? Então aguenta aí, né? Siga vivendo. Né? Mas é uma discussão moralista, percebe? Qual a diferença objetiva entre as duas situações? Né? Em que a pessoa não quer seguir vivendo. A identificação é esta, né? A falta de interesse em seguir. Né? E por que o Estado não respeita isso? As críticas, né, em relação à disposição do bem jurídico pelo próprio titular e, portanto, as críticas que permitiriam um paternalismo penal são duas, fundamentalmente, que dizem, em primeiro lugar, esse conceito de autonomia, né, de autodeterminação, que vem da dignidade humana,
ele é meio fictício, né? Porque achar que as pessoas decidem de forma racional é ilusório. A gente não é frio e racional, a gente sempre é movido por pressões sociais, maiores ou menores, pressões externas. Então, não dá para dizer que o indivíduo é absolutamente livre quando ele toma uma decisão, porque ele está sendo, em alguma medida, pressionado. Por isso que é importante a intervenção do Estado. Em segundo lugar, há a crítica tradicional de que nenhum homem é uma ilha. Ou seja, todo comportamento que o indivíduo pratica tem consequências indiretas. E isso justificaria o paternalismo. Não propriamente para trabalhar o indivíduo e seus interesses, mas os interesses dos indivíduos que o rodeiam. E isso, então, estaria a justificar pretensamente a intervenção penal no sentido paternalista. Concorda com esses argumentos? Quer dizer, são complicados esses argumentos. Em primeiro lugar, porque trabalhar com consequências indiretas, aí sim é ferir o princípio da culpabilidade que alguém mencionou aqui no começo da aula. Usar o direito penal para trabalhar com consequências indiretas de comportamentos parece absolutamente ilegítimo. Em segundo lugar, trabalhar com essa inexistência de autodeterminação total, racional, como fator a autorizar a intervenção penal, também parece uma falácia. Quer dizer, quando a gente fala de dignidade humana, a gente não está falando que todo mundo tem que ser julgado na racionalidade das suas decisões. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é uma autonomia mínima do indivíduo. Autonomia significa uma decisão sem coação e com a informação. Agora, se essa decisão foi melhor ou se foi pior, isso eu não posso exigir para dentro do direito penal. Não posso julgar o nível de autonomia. Nossa, o indivíduo está sendo burro. Ele está sendo o que ele quer. Que todos nós sofremos a influência de fatores externos, isso está claro. Mas não é isso que vai sujeitar o indivíduo, então, a uma intervenção penal paternalista. Então, quando a gente fala de um conceito de autonomia do indivíduo, é um conceito democrático. Mínimo de autonomia que eu exijo. Autonomia significa não coação para isso. E possibilidade de decidir com base nas informações que o indivíduo tem. Quer dizer, então, esses são os contra-argumentos, não é? Aos critérios que justificariam o paternalismo. Moral da história, é possível o paternalismo do Estado? Sim. É possível o paternalismo penal? Sim. Quando estiver diante de vulnerabilidades. Quando o titular do bem jurídico não tem condições de defendê-lo. Quando ele tem autonomia para isso, o paternalismo penal é arbitrário, é autoritário, é ilegítimo. Quer dizer, então, que diante de indivíduos que sabem o que fazem, o Estado nunca pode ser paternalista? Pode, mas não por meio do direito penal. O que o Estado faz com vocês o dia inteiro? Aquelas propagandas, se você fumar você vai morrer, não beba. O que o Estado está fazendo? Ele está tentando convencer vocês que essas coisas não fazem bem. E são condutas que são lícitas, inclusive. Beber e fumar vocês podem. Só que o Estado está sendo paternalista, está se colocando no lugar de vocês e dizendo o que é bom para vocês e o que não é bom para vocês. O Estado pode adotar essas atitudes paternalistas? Até pode, democraticamente, mas nunca por meio da intervenção penal, que é uma intervenção repressiva. Não faz nenhum sentido esse discurso de eu vou proteger o indivíduo punindo, não é? Eu vou proteger reprimindo penalmente. Isso não faz nenhum sentido. E aí toda a discussão em relação ao suicídio tem suas pernas quebradas em relação a isso. Não estou dizendo que ajudar alguém a se matar não possa ser um delito. Pode, na medida em que eu estou ajudando alguém que não sabe o que quer. E em muitos casos de suicídio, o que a gente tem são indivíduos que estão com um nível de perturbação mental que não são capazes de decidir nada. E aí o que precisa é uma intervenção de saúde nesses indivíduos. É o que eu falei, é só dar remédio
Uma terapia que o indivíduo volta a ter um desejo pela vida, não pela morte. Mas o que não parece inadequado é uma moratória penal, no sentido de dizer, sempre que eu ajudar alguém a se matar, isso é crime. Isso não parece fazer sentido. Nem com base no argumento do tabu que é a vida humana. Não parece adequado que o direito penal promova esse tipo de intervenção. Fala, Gustavo. No caso de drogas muito pesadas, crack, metanfetamina, essas coisas, Tá. pressupõe-se que essa não seja a primeira droga que a pessoa consuma, que ela não comece por aí. Que ela já tem Seus neocantistas, né? Continua. provavelmente o álcool, a maconha, sei lá, a pessoa não começa experimentando crack. Geralmente, esse tipo de droga não tira a possibilidade de um arrependimento da pessoa, tira a possibilidade dela se redimir. Tem que ela seria um degrau bem elevado, seria passível o paternalismo penal criminalizar a pessoa. Você está trabalhando com consequência indireta, tá vendo? Eu tenho que criminalizar o indivíduo que começa na maconha, porque depois ele vai pro crack. É isso? Não, mas o indivíduo que está no crack, provavelmente ele não está com condições psicológicas de já ter consumido. Bom, ele já está num quadro patológico, é isso que você quer dizer. E um dependente químico, não é, dependendo do nível dessa dependência, pode já estar num quadro patológico. Você está querendo justificar a intervenção penal sobre ele, é isso? A criminalização de alguns tipos de drogas muito pesadas. Então, mas você está justificando a intervenção penal sobre esse indivíduo. É isso? Porque essa é uma questão de saúde, né? Não me parece que seja uma questão penal. É uma questão de saúde, sim ou não? E é uma questão de saúde que tem que ser discutida nessa esfera. Porque quando a gente propõe, por exemplo, a internação compulsória dessas pessoas, e é toda uma discussão hoje na sociedade para ver se isso é bom ou se é ruim, porque tem médicos que falam que é bom, tem médicos que falam que é ruim, a gente não está nem sequer olhando para a realidade social. Se a gente olha para a internação compulsória, no caso da Cracolândia, já viram onde é que eles ficam internados? Não. São prisões, né? Eufemisticamente falando, eles ficam amarrados em qualquer lugar, jogados, contanto que eles saiam das ruas. Tá bom. Não é isso? Ou vocês acham que eles vão todos pro Albert Einstein? Para receber um tratamento muito humano e que ajude eles a retomar o seu discernimento, a sua capacidade de autocrítica e autodeterminação. Esse é o problema da internação compulsória. Né? Ela funciona, lamentavelmente, como medida de higienização social. Eles não sabem o que querem, já tirar todo mundo da rua, vão internar. Já viram onde eles vão internar, senhor? É lamentável. É uma prisão sem pena, né? Ele falou, fica aí amarrado nessa cama, até você se consertar, até entender que não pode fazer isso. Dizendo, eu tenho que tomar cuidado com o nível de discussão para não me levar para um lugar onde eu não quero, um lugar antidemocrático. Então, quando a gente fala de paternalismo penal, a gente tem que tomar muito cuidado. Internação compulsória não é uma internação penal, o que a gente está falando, é uma medida administrativa, em tese de saúde, que na prática é um direito penal disfarçado. Né? Aqui a gente está falando, quer dizer, hoje a gente não está falando exatamente disso, a gente está falando de internação penal pura e dura, quer dizer, intervenção penal paternalista para indivíduos que têm capacidade, né, que tem potencial de decidir o que querem na vida, não faz sentido. Né? E mesmo no caso das drogas, quer dizer, criminalizar a conduta daquele que padece do vício, eu estou levando isso aonde? De novo, qual é o bem jurídico protegido? Aqui a discussão é essa, que a gente já fez. O indivíduo está destruído. Tá bom, e aí eu uso o direito penal para destruí-lo mais ainda. Para que eu estou fazendo isso? Para proteger a sua saúde. Mentira! Porque isso não protege a saúde de ninguém. Mentira! Não estou protegendo nada. E eu não posso proteger a saúde dele mesmo, não por meio do direito penal. É isso que tem que ficar muito claro num Estado democrático. Então, o paternalismo penal é sempre muito perigoso, porque ele esconde outros discursos políticos, né, que ficam bem disfarçados aí, né, como é o caso atual, hoje, brasileiro, de controle das drogas. Professora, eu acho que eu
No suicídio e no caso dos agentes que contribuíram a pedido do Agora Mo para efetivar o suicídio, vamos pensar no caso de outro direito da personalidade que seria a liberdade. Vamos pensar numa pessoa que resolve, por qualquer motivo, dispor da sua liberdade em troca de subsistência, num regime semi-feudal. Por que dizer, admitir a possibilidade de não penalização do agente que contribuiu para o suicídio, mas se admitir indubitavelmente a penalização do agente que permitiu e contribuiu para a disposição da liberdade? Porque a gente tem que contextualizar o caso, né? É crime, né, a redução à condição análoga de escravo, né? Então você tem muitas fazendas lá no norte do país, né, os indivíduos que são funcionários. Então o sujeito chega para trabalhar lá, né, e fala, que bom, você está aqui, você é muito trabalhador, você vai ganhar seu salário. No primeiro mês ele descobre que ele está com uma dívida, que não sei de onde surgiu, né, de 100 mil reais. Ele tem que ficar pagando a dívida, ele nem sabe exatamente por quê, né, mas é contada uma história e ele tem seus documentos retirados e ele fica ali trabalhando até que ele possa sair depois que ele pagar a sua dívida, não é isso? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou escravizando alguém. Mas ele está se colocando nessa situação. É diferente do caso fictício que você está me narrando, né? Quer dizer, é possível que alguém abra mão da sua liberdade em troca de alguma coisa? A gente faz isso o tempo todo, de uma forma maior ou menor, né? Quer dizer, o problema é quando não há um consenso nisso. E me parece que reduzir alguém a uma condição análoga de escravo, nesses termos que eu contei, do caso da fazenda, não envolve um consenso. Até porque o indivíduo se vê ali coagido, ele tem uma dívida que na cabeça dele é muito certa e que ele vai ter que pagar. Não é? Então, você vai falar, eu aceitei ter minha liberdade retirada em troca da minha subsistência. Não foi exatamente isso que aconteceu. Então só é lícito porque tem mosteiros, né? Claro, exatamente. Né? Quer dizer, eu posso abrir mão da minha liberdade? Posso. Né? Isso não me parece que é abrir mão da liberdade. Esses indivíduos são coagidos. Né? Porque eles falam, você só vai sair daqui quando você pagar a sua dívida. Você está com uma dívida enorme. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Eles não estão abrindo mão da liberdade, né? Há dissenso aqui. Essa é a diferença. Né? Então, eu não estou sendo paternalista no sentido de interferir na liberdade de alguém que quer ter essa situação de restrição. Não é isso. No caso da pessoa que fuma, o Estado ele faz propaganda para tentar ajudar. Porque a pessoa fuma a vida inteira e ela tem uma doença grave, um câncer, alguma coisa, e o Estado tem que escolher entre dar um tratamento para ela, do SUS, ou para outras pessoas que têm outra doença, que não fumaram, com doença genética e tal. Aí, nesse caso, o direito penal ele tem alguma incisão ali para dar prioridade à pessoa que não cometeu. O direito penal, mas essa não é uma questão penal. Como assim? Porque aí, nesse caso, o Estado tem que escolher entre a vida de um e do outro, sabe? A gente vai estudar isso em estado de necessidade. Segura, estado de necessidade é quando há a colisão de dois bens jurídicos legítimos e essa colisão é inevitável e eu vou ter que salvar um deles em prejuízo do outro, que vai perecer. Né? Quando acontece essa situação, né, o comportamento do agente que assim age, escolhendo o bem jurídico que ele vai salvar, né, e o profissional da UTI faz isso direto no Brasil, coitado. Né, ele está lá, chegam as ambulâncias com as pessoas que estão precisando entrar para a unidade de terapia intensiva, só que ele não tem vaga. Ele vai ter que escolher uma, né? E é terrível, imagina para o médico ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Né? Bom, não tem vaga no hospital, vou ter que escolher quem eu vou escolher? Normalmente eles escolhem quem tem mais condição de vida. Né? Então, entre um velhinho de 98 anos, né, em crise cardíaca, e uma criança atropelada, eles preferem a criança atropelada. Né? Porque é uma criança, porque tem mais perspectiva de vida, enfim. Não que seja correta, né? Ou, quer dizer, é a escolha dramática que você tem para fazer diante de um conflito em que eu não tenho como resolver de outra forma, eu não posso fugir disso.
Toda vez que isso acontece, a gente vai dizer tecnicamente que o comportamento é justificado, portanto ele não é antijurídico, ele é autorizado pelo direito. E nessas hipóteses extremas, e o direito penal não interfere. Porque é justificado o comportamento, ele não é delitivo, não há delito. Aqui a gente não está trabalhando mais com tipo penal, mas com antijuridicidade, que é o segundo elemento do delito. A gente vai ter uma aula só sobre estado de necessidade. E é uma aula difícil, porque a gente está falando de casos extremos, né? Como esse que você narra. Né? Quer dizer, agora, o que eu não posso fazer como médica é um juízo moral sobre as pessoas. Né? Tirando o caso do estado de necessidade, de ter vaga ou não, eu não posso tratar melhor o doente que chegou lá não fumante do que o doente fumante. Você não pode fazer isso. Isso é um juízo moral que democraticamente é incabível. Né? Quer dizer, eu não quero saber por que o sujeito está lá na minha frente. Se ele tomou o tiro porque ele é policial ou é um bandido que estava fugindo do policial. Eu tenho que tratar. Né? É antidemocrático julgar moralmente. Porque não é essa a função do médico ou do profissional de saúde. O paternalismo penal pode ser um jeito de você reafirmar os tabus? Reafirmar? Os tabus sociais. Sim. Então você acaba fechando eles, você nem bota na discussão porque a matéria penal... Sim, e ele esconde questões políticas importantes. Me dê um exemplo que a gente já estudou de tipo penal paternalista. O curandeirismo. Né? Porque eu estou falando, as pessoas que vão procurar um curandeiro não sabem o que é. Imagina, elas precisam ser ajudadas pelo Estado, porque elas são loucas, né? De procurar, em vez de procurar um médico, procurar alguém que faz uma reza ali. O que isso está escondendo? É só um paternalismo? A gente já viu qual é a figura de curandeiro que se quer pegar. Né? Não é o padre. Né? Então, politicamente, isso esconde uma seletividade enorme. Né? E há que se tomar muito cuidado com isso. Né? Então, me parece que paternalismo penal na esfera democrática tenha que ser absolutamente combatido. Salvo quando eu estiver diante de um quadro de vulnerabilidade clara. Né? Eu tenho que ser paternalista para o direito penal protegendo uma criança de uma violência sexual? Sim. Sim, porque ela não é capaz de querer nada. Sim. Aí sim. Mas um adulto? Não. Um adulto que sabe o que quer? Não. De novo, isso não se confunde com julgar moralmente a vítima. Muito cuidado com isso.